Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao BET 101, Introdução ao Hebraico Bíblico. Vamos começar aqui a terceira aula da unidade 11, na qual nós vamos estudar o paradigma do calo perfeito. O que é um paradigma, antes de começar? Um paradigma é algo que nos diz todas as possíveis conjugações ou todas as possíveis flexões de um tipo de verbo. Então, o que nós vamos ver agora são todas as possíveis flexões do calo perfeito. Nós vamos utilizar a palavra ou o verbo katal, que significa ele mata ou ele matou. E vamos começar com a terceira pessoa masculina no singular. Terceira pessoa masculina no singular é katal, como nós já conhecemos. Lembre-se que a terceira pessoa masculina no singular é sempre a forma léxica de um verbo. Então, katal, bem fácil, é a forma léxica e a terceira pessoa masculina no singular. Agora, quando eu quero dizer ela matou, o que eu faço com o verbo katal? Eu vou mudar as vogais um pouco. E katal vira katla. Katla. Katla, então, será a terceira pessoa feminina no singular do verbo katal. A segunda pessoa masculina no singular... desculpa, mais uma coisa. Vocês veem esse acentozinho aqui? Não é uma mudança de vogal nem nada, é um acento massorético chamado o metheg. O metheg era um acento que os massoréticos, que os escribas massoréticos colocavam nas palavras para que a gente não confundisse o kametz hatuf com o kametz normal. Então, quando você vê esse metheg, o metheg está dizendo que este é um kametz normal e não um kametz hatuf, tá bom? A conjugação, então, do verbo katal na segunda pessoa masculina no singular é katalta, katalta. Notem aqui que o acento muda. Nessas outras conjugações, ou essas outras flexões, nós dizemos katal ou katla, e o acento está na última sílaba. Aqui não, aqui o acento está na segunda sílaba. Katalta. Katalta significa tu mataste. Tá bom? Ou tu matas. Mas se nós estamos falando a uma mulher, dizendo tu matas, seria katalta, katalta. Notem aqui que mesmo que a última sílaba tenha um shevá vocalizado, esta última sílaba é a sílaba acentuada, porque nós não temos esse acentozinho falando que a segunda sílaba é a sílaba acentuada. Então, katalta é a segunda pessoa feminina no singular do paradigma cal perfeito. O que eu quero que vocês notem é que as vogais mudam. Então nós vemos aqui, katal é a forma normal, nós temos um kametz e um patar. Aqui, katla, nós temos um kametz, um sheva e depois um kametz rei. Aqui nós temos um kametz, um patar, um sheva e esse sufixo ta, tá bom? Que é um tav com dagesh e o kametz. Da mesma forma, nós continuamos aqui na segunda pessoa feminina no singular, nós temos o tav e um sheva, tá bom? O sheva pronunciado. Agora, na primeira pessoa, eles não distinguem no hebraico de uma primeira pessoa masculina ou uma primeira pessoa feminina. Então, esse Czinho aqui significa comum. Primeira pessoa comum no singular, tá bom? Primeira pessoa comum no singular é katalti, katalti. Eu mato, ou eu matei, ou eu matarei, tá bom? Katalti. Da mesma forma, vocês notarão aqui que não existe uma separação entre masculino e feminino para a terceira pessoa do plural do cal perfeito. Por quê? Essa terceira pessoa também é comum, tanto para o masculino quanto para o feminino. Se você tem um grupo de mulheres que são mulheres assassinas, você utilizará o mesmo verbo para dizer que elas mataram que o verbo utilizado para um grupo de homens que são assassinos, tá bom? Então este verbo é katlu, katlu. Vocês verão aqui de novo
a existência do meteg, que está aqui, tá bom? Katlu, então, é a terceira pessoa comum do plural. A segunda pessoa masculina plural é kataltem, e a segunda pessoa feminina no plural é katalten. É somente uma mudança de mem final para nun final, nun sofit, tá bom? E, finalmente, a primeira pessoa comum no plural é katalnu, katalnu. Mais uma vez, nós vemos aqui que existe uma semelhança, porque nós temos o kametz, o patar, com a segunda sílaba acentuada, depois o sheva aqui também. A única coisa que muda é o sufixo. O sufixo da primeira pessoa comum no plural é nu, que seria o nun e o shurek. E o sufixo da primeira pessoa comum no singular é ti, que é o tav, dagesh forte, hirek yod, tá bom? Então, esses são os prefixos. Notem aqui os prefixos que estão presentes em cada uma dessas terminações. Vocês notarão também que esses prefixos são bem parecidos aos prefixos já dos sufixos pronominais, tá bom? Então, notem isso, aprendam, memorizem este paradigma. Este paradigma aqui vai te ajudar depois, então, a poder fazer a declinação de qualquer verbo no hebraico. Tá bom? Katal, katla, katalta, katalta, katalti, katlu, kataltem, kataltem, katalten e katalnu. Este é o paradigma do calo perfeito. Agora, quando nós temos verbos de ser, nós já vimos antes na aula de vocabulário que os verbos de ser, às vezes, têm umas vogais diferentes. Então, quando nós temos um verbo de estado de ser, ele sempre apresentará essa vogal temática diferente. A vogal temática é a segunda vogal da palavra, ou seja, a vogal que está na segunda sílaba da palavra. E ela é chamada vogal temática porque ela é a vogal que determina qual que é o tipo do verbo. Se o verbo é um verbo normal ou se o verbo é um verbo de estado de ser. Tá bom? Os verbos de existência que têm uma vogal temática patar não mudam do paradigma. Por exemplo, o verbo hayá não mudaria daquele paradigma que nós acabamos de ver. Agora, verbos de existência que têm a vogal temática tsere, como por exemplo, yare, ele tem medo, manterão a sua vogal tsere, essa vogal temática, somente no 3ms. No resto, eles serão exatamente parecidos com o paradigma do calo perfeito. E, finalmente, os verbos de existência que têm a vogal temática holem manterão essa vogal holem em todo o paradigma, a não ser que essa vogal seja, por exemplo, se mude para ser um sheva, como nós vimos, por exemplo, aqui na terceira pessoa feminina no singular e na terceira pessoa comum do plural, tá bom? Essa vogal realmente um verbo de estado de ser que tem a vogal temática holem mudará para ser um sheva, mas nos demais não mudará e continuará sendo um holem. Vamos ver então um exemplo disso. Aqui está. Nós temos aqui o paradigma de todos os verbos e temos o verbo calo perfeito com um patar, depois o verbo de existência com tsere e o verbo de existência com um holem. O verbo de existência com tsere somente mudará neste caso aqui, no 3ms, tá bom? Notem aqui que katal muda para katla no 3fs e também o verbo de existência kaved, que significa ser pesado, mudará para kavda. Notem aqui que o tsere não afeta essa palavra. Nós temos as mesmas vogais e o mesmo sufixo aqui
no 3FS. Também no 2MS, nós não temos um tsere aqui, mas é um patar. Kavadta, tá bom? Assim como katalta. As mesmas vogais continuam no paradigma do kal perfeito de existência com a vogal temática tsere, que no verbo kal perfeito com uma vogal temática patar. Mas agora, quando nós temos o kal perfeito de existência com a vogal temática rolem, por exemplo, katon, que significa ele é ou ele se torna pequeno, então este rolem continuará em todo o paradigma. Notem aqui, katon, no 3MS nós já temos uma mudança, katon, tá bom? Em vez de katan. Depois, quando nós temos o sheva continua aqui, nós não teremos uma vogal do tipo U, nesse caso aqui. Mas quando nós chegamos no 2MS, em vez de dizer katanta, nós dizemos katonta, tá bom? Katonta. Também no 2FS será katonta ou katonte, tá bom? Na primeira pessoa comum no singular será katonti. Então, em todos esses casos aqui, o rolem será predominante. Ele tomará o lugar do patar, não como o kal perfeito de existência com a vogal temática de tsere, tá bom? E aqui também, nesses casos aqui do 2MP e 2FP, ou segunda pessoa masculina no plural e segunda pessoa feminina no plural, nós temos ainda uma vogal do tipo da classe U. Essa vogal não é um rolem, mas é um kametz hatuf. Então, em vez de pronunciar isso como ktantem, nós pronunciamos isso como ktontem, tá bom? Ktontem ou ktontem. E aqui também ktonten, tá? Por quê? Porque este é um kametz hatuf e não um kametz normal. Essas são as únicas mudanças que vocês verão nas vogais do paradigma do kal perfeito. Mas memorizem então este paradigma aqui do kal perfeito e também as mudanças que ocorrem com o kal perfeito de existência com um tsere e com o kal perfeito de existência com o rolem, tá bom? Vamos então colocar isso em prática. Como que nós fazemos a análise verbal de alguns verbos? Vamos começar primeiro, nós vimos já na aula anterior, amar. Amar significa ele fala, e a análise verbal mostra o tronco, kal, a conjugação, um verbo perfeito, a pessoa terceira pessoa, gênero, masculino, número, singular e raiz, aleph, mem, resh. Significa então ele fala. Tá bom? A próxima palavra agora é a palavra yashavta. Agora, antes de começar a determinar por que essa forma está estranha, por que essa forma mudou da forma que nós temos aqui no verbo amar, em primeiro lugar nós sabemos que o tronco é um tronco kal e perfeito. Tá certo? E a conjugação é uma conjugação perfeita. Agora, qual que é a pessoa? Como que nós determinamos a pessoa? Vamos dar uma olhada aqui. O que muda? Em primeiro lugar, nós temos esse sheva. Nós temos também um sheva aqui. E um prefixo do tav com o dagesh. Essas são características do verbo da segunda pessoa, feminino, singular. Então, yashav significa ele senta. Yashavta significa tu sentas. Tá bom? E vem da raiz yod, shin, bet, tá bom? Yashavta significa então tu sentas quando se está falando a uma mulher. O próximo verbo que nós vamos analisar aqui é o verbo yashvu, yashvu. Agora vocês se lembram que só existem 3 formas com este meteg, tá bom? Então este é o meteg e a forma é bem simples, o único sufixo é o shurek aqui.
Então, essas são características, incluindo o sheva aqui, incluindo este meteg, são características de um verbo que é kal perfeito, claro, mas também um verbo que é da terceira pessoa comum no plural. Tá bom? Yashvu, então, significa eles sentam, ou elas sentam, porque essa terceira pessoa é terceira pessoa comum, pode ser tanto um grupo de homens, quanto um grupo de mulheres, quanto um grupo misto. E outra coisa também, quando no hebraico existe um grupo misto, em vez de falar eles e elas sentam, eles sempre dirão somente eles, assim como no português dirão somente eles sentam. Eles utilizarão a terceira pessoa masculina no plural, tá bom? Neste caso, no caso do kal perfeito, não existe uma terceira pessoa feminina no plural, existe somente a terceira pessoa comum no plural. Mas veremos mais tarde que em outras conjugações existe sim uma diferença entre a terceira pessoa masculina e a terceira pessoa feminina no plural. Continuando então. O próximo verbo é o verbo karavta. Mais uma vez aqui nós temos algumas dicas, algumas pistas. Em primeiro lugar, nós temos este sufixo aqui, o tav, dagesh e kametz. Nós temos também esse sheva, na terceira consoante da palavra karav. E nós temos este acento aqui, que é um acento típico da segunda pessoa, no singular. Então, o que nós temos? O tronco é kal, a conjugação é perfeita, a pessoa é segunda pessoa, o gênero é o masculino, o número é singular e a raiz é kuf resh bet, que significa tu te aproximas, mas falando a um homem. Karavta. A próxima palavra é a palavra chamarno. Chamarno. Chamarno, mais uma vez, tem o tronco kal, a conjugação é perfeita. E a pessoa, como é que nós vamos determinar a pessoa neste caso? Vamos dar uma olhada de novo aqui nas pistas. Mais uma vez, vemos que a segunda sílaba é a sílaba acentuada. Temos também a pista desse sheva aqui e do nu, o sufixo nu. Essas são pistas ou são indicações que a forma do verbo é da primeira pessoa comum no plural, tá bom? Como nós vimos no paradigma, primeira pessoa comum no plural. E então a raiz é a raiz shin, mem, resh. Agora, e se nós tivermos uma palavra assim? Karatem. Karatem. Primeiro, nós já sabemos que este verbo será um verbo no tronco kal e perfeito, porque nós ainda não estudamos outros troncos e não estudamos outras conjugações. Mas o que nós fazemos com este tem aqui? Se nós dividirmos aqui o tem de kara, nós vemos que nós não conhecemos nenhuma raiz que é somente kaf, resh. O que está acontecendo aqui? Em primeiro lugar, eu vou fazer a declinação do verbo aqui. Este verbo é um verbo da segunda pessoa masculina no plural. Nós sabemos disso por causa desse prefixo, o prefixo tem, é sempre o prefixo da segunda pessoa masculina no plural. E a raiz do verbo é karat, ou kaf, resh, tav. O que aconteceu então? Este tav final aqui foi assimilado ao sufixo da segunda pessoa masculina no plural. E essa assimilação, então, se encontra neste dagesh. Kratem, então, vem dessa raiz karat e significa vós cortais. Da mesma forma, quando nós temos, por exemplo, karati, karati, de novo, o tronco kal, conjugação perfeita, e a pessoa será a primeira pessoa comum no singular. Por quê? Porque, mais uma vez, o tav da raiz karat está sendo assimilado a este sufixo ti, da primeira pessoa comum no singular. Tá bom?
Significa eu corto ou eu faço uma aliança. Mas deixa eu mostrar só mais um tipo então de verbo que também pode assimilar ao sufixo. Por exemplo, o verbo natano. Natano. Natano é calo perfeito, primeira pessoa, comum no plural, e vem do verbo natan. Por que eu sei disso? Porque, mais uma vez aqui, o nun está sendo assimilado ao nun do sufixo nu. Este é o mesmo sufixo que nós vimos aqui em chamar-no, primeira pessoa comum no plural. Aqui nós temos este mesmo sufixo, mas ele está sendo assimilado ao nun final aqui. Então, por isso nós temos em natano nós vemos esse dagesh, enquanto que aqui em chamar-no não existe um dagesh, tá bom? Agora, o problema do nun, o nun final, agora o problema do nun é que o nun final é fraco, então ele sempre será assimilado quando nós temos um sufixo forte. O sufixo ti, então, por exemplo, na palavra natati, também terá esse nun assimilado. Este é um verbo calo perfeito da primeira pessoa comum no singular, e também vem da raiz natan. Por quê? Porque este nun final foi assimilado ao sufixo de tav, dagesh e hirakyod. Tá bom? Esse então é um tipo de análise verbal. Nós faremos mais análises verbais no site do BAT. Mas antes de começar com os exercícios no site do BAT, memorizem o paradigma do calo perfeito que nós acabamos de ver, tá bom? Este paradigma é muito importante. É muito importante que vocês memorizem todas as vogais e também todos os sufixos, porque isso mudará completamente a sua maneira de analisar os verbos que nós vamos ver a seguir. Tá bom? Por enquanto é só isso. Até a próxima. Shalom.